Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Esta é mais uma das promessas feitas por Jesus no Sermão da Montanha. O Evangelho segundo o Espiritismo dedica o capítulo 9 inteiro para compreender esta mensagem que o Cristo nos deixou. Mas o que realmente Jesus deseja nos dizer com ser manso? E que terra é essa destinada aos corações pacificados? Afinal, se ele nos recomendou renunciar aos bens materiais e nos prometeu as riquezas do céu, assegurando que o verdadeiro reino não é deste mundo, por que agora ele nos fala sobre herdar a terra? A interpretação que o Espiritismo nos apresenta é reveladora. Jesus reconhece que, enquanto nos encontramos em processo evolutivo nos mundos materiais, necessitamos dos bens materiais para viver. Sua recomendação não é para que desprezemos os bens materiais, mas que não lhe atribuamos mais importância do que as conquistas do espírito. O Cristo nos mostra uma realidade histórica. Até então, os bens da terra têm sido tomados à força pelos violentos, em prejuízo dos mais fracos. Para muitos, falta o necessário, enquanto outros acumulam o supérfluo. Aqui reside o mais fascinante. Jesus nos fala de um futuro em que a humanidade se submeterá à lei do amor e da caridade, quando as pessoas mais simples não serão mais exploradas nem esmagadas pelo forte e pelo violento. E é justamente nesse mundo transformado que permanecerão os mansos e pacíficos como herdeiros de um planeta regenerado, porque aqui não haverá mais espaço para abrigar o egoísta, o orgulhoso, o truculento. Esses haverão de renascer em mundos que lhes sejam compatíveis com o seu psiquismo. Mas para que sejamos herdeiros desta terra renovada, precisamos começar a transformar agora mesmo dentro de nós os sentimentos que não se compatibilizam com um planeta harmonioso. E isso conseguiremos por meio do cultivo de virtudes que nos proporcionam a serenidade de um coração em paz. No entanto, sabemos que essa paz no coração, essa serenidade na alma, é difícil de alcançar. Mas por quê? O que nos afasta dela? O que, dentro de nós, cria as tempestades que roubam nossa calma e nos impedem de cultivar as virtudes que nos trazem serenidade e paz? O Evangelho não faz rodeios, ele vai direto ao ponto. A fonte de muito do nosso sofrimento, das injúrias e da violência que sentimos nasce de uma força interna que conhecemos muito bem: a cólera, a raiva. E o texto nos confronta com uma pergunta essencial: de onde vêm esses acessos de fúria que nos cegam, que nos fazem perder completamente a razão e cometer atos dos quais nos arrependemos profundamente? Aqui está a chave da questão. O Espiritismo vem explicar que a cólera não é algo que brota do nada, de forma aleatória. Pelo contrário, quase sempre ela é uma reação do nosso orgulho ferido. É o nosso ego reagindo quando é contrariado, quando se sente ofendido por alguma afronta, e os estragos disso são devastadores. O Evangelho deixa muito claro: a pessoa tomada pela raiva é sempre a primeira vítima, a primeira a beber do próprio veneno. Ela se fecha para qualquer conselho, adoece no corpo e na alma, e acaba afastando todos que estão por perto. Então, já compreendemos o problema. O orgulho gera a cólera. Mas e a solução? O Espiritismo nos mostra o antídoto, o caminho da cura. E ele começa com o cultivo de duas virtudes que andam de mãos dadas: a afabilidade e a doçura. Aqui reside um ponto muito interessante. O Evangelho faz uma distinção clara. Não se trata daquela educação de fachada, aquela máscara social que usamos e que cai ao primeiro problema. Estamos falando de uma doçura que vem de dentro, do coração. Aquela que permanece a mesma diante dos outros e dentro de casa. Mas essa jornada para dominar a si mesmo vai ainda mais fundo. Não se limita à doçura. O Espiritismo nos apresenta outras virtudes ativas, cheias de uma força serena, porém muito poderosa. Tomemos a paciência, por exemplo.
O Evangelho nos convida a olhar para ela de um modo novo. Paciência não é apenas sentar e esperar. Ser paciente com quem nos irrita, com as dificuldades da vida, isso é um ato de amor, uma forma de caridade tanto com os outros quanto conosco mesmos. Em seguida vem a obediência. Mas atenção, não se trata daquela obediência cega de baixar a cabeça para tudo. De forma alguma, o Evangelho define a obediência como o consentimento da nossa razão. É compreender com a nossa mente que certas leis e certas provas são importantes para o nosso crescimento. E se a obediência é o consentimento da razão, avançamos um degrau e chegamos à resignação. Aqui o ponto é sublime. A resignação é o consentimento do coração. Não é apenas nossa mente que compreende, é o nosso coração que aceita. É aquela paz profunda que vem da confiança, mesmo em meio à dor. E aqui está o ponto-chave. Resignação não tem nada a ver com fraqueza. É exatamente o contrário. É preciso uma coragem imensa para aceitar as provações com o coração tranquilo. O Evangelho é claro. Um covarde não consegue ser resignado. Resignação é virtude de pessoas fortes. Ok, então vamos reunir as peças desse quebra-cabeça. Como a doçura, a paciência e a resignação nos guiam para longe da raiva, nos ajudam a lidar com as ofensas e finalmente nos entregam aquela tão sonhada serenidade e paz no coração? O caminho que o Evangelho propõe é bem claro, um passo a passo. Primeiro, olhamos para dentro de nós mesmos para encontrar a raiz de tudo, o orgulho. Depois, vem o exercício diário da doçura e da paciência. E tudo isso culmina naquela força tranquila da resignação que é, como vimos, o consentimento do coração. A mensagem final do Espiritismo é de uma esperança imensa. Ela desfaz aquela desculpa de eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Capacidade de melhorar, de progredir é uma lei da vida. A transformação está sempre ao nosso alcance. Basta ter vontade firme para isso. Então, fica aqui uma reflexão para levarmos conosco. E se a maior força de todas não for a de reagir, de revidar as injúrias, de lutar contra tudo e todos? E se o verdadeiro poder, aquele que nos faz herdeiros da paz, estiver na coragem de aceitar, de perdoar e de confiar, com aquela serenidade que só o coração consegue encontrar? Fica o convite à reflexão.